glorificado, exaltado seja o nosso Deus. Toda honra, toda glória a Jesus Cristo, o Deus triuno, que se torna único, o único que é digno de louvor, de adoração, de exaltação ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus maravilhoso, aquele que tudo pode fazer, tornar a tua impossibilidade aquilo que é impossível diante dos teus olhos, tornar possível, porque todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E crer é acreditar em Deus, que Ele pode mudar a tua história, a tua realidade, a tua vida. A paz do Senhor Jesus a vocês que adentraram neste canal, aqueles que vão adentrar neste canal, a primeira transmissão deste canal, para que possa edificar as vossas vidas, para que possa edificar aos vossos corações, porque a palavra de Deus, ela nos fala: ide pelo mundo, pregai o evangelho a todo ser, a toda criatura. E Jesus Cristo, neste momento, Ele se faz presente pelo poder da palavra do Senhor dos Exércitos, aquele que te chamou, aquele que te amou, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te chama a todos os momentos para que venha se achegar a Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixei-vos cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o reino, é o poder, a honra e toda a glória. Somente a ti, Jesus, somente para ti, Jesus, somente ao Senhor é digno de louvor, é digno de adoração, é digno de exaltação, é digno de todo o poder, porque tu és fiel para cumprir em nossas vidas. A palavra de Deus em Mateus 6:33, ela vem nos falar: buscai em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia ao seu mal. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que vos julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos serão medidos. E por que reparás no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no seu olho? Mateus 7:7. Aleluias, glorificado, exaltado é o nosso Deus. A palavra, ela vai ser apresentada diante de nós, diante do nosso Deus, para que o Espírito Santo venha de encontro a cada coração, a cada vida que se faz presente neste canal, que é um canal de edificação, é um canal de bênção para a tua vida, é um canal de pregação. Aqui nós não estamos para ganhar título, para pedir nada, nós estamos aqui para proclamar o evangelho do reino dos céus, que é chegado à porta dos vossos corações, para que aceite a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, porque o Rei está voltando. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Eu quero te pedir neste momento, você que adentrou a este canal, que você venha se desligar os teus pensamentos, dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas desilusões, das tuas materialidades, que você venha focar agora nesse instante, pelo nome de Jesus Cristo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e pelos 7 Espíritos que se movem diante do seu trono, o Deus triuno que se torna único, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Você desligar de todos os teus problemas, as suas dificuldades, e ligar diretamente no trono de Deus. Você perdoar todos aqueles que te ofenderam, todos aqueles que te machucaram, que te perseguiram, que te traíram. Libere o perdão neste momento, para que a palavra venha operar cura, para que a palavra venha operar milagre, para que a palavra venha operar maravilhas, porque o nome de Jesus, Ele opera milagres, Ele opera cura, Ele opera maravilhas diante
vossas vidas, porque todo aquele que acreditar em Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, e buscai primeiramente ao reino de Deus. O que é nós buscarmos primeiramente ao reino de Deus? É nós fazermos a vontade do Senhor. E como é fazer a vontade de Deus? Como que é buscar ao reino dos céus? É buscar primeiramente a Deus, amar a Deus acima do seu pai, amar a Deus acima da sua mãe, amar a Deus acima dos seus irmãos, da sua esposa, da sua família, amar a Deus acima dos teus bens, amar a Deus acima de tudo que existe neste planeta e neste universo. Amar a Ele, viver nele, porque Ele é a fonte da vida. E quando o homem se desliga desta fonte e trilha por outros caminhos, o homem, ele vai morrer. A Bíblia fala que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte, e não só a morte física, não só a morte material, mas como a morte espiritual, porque quando nós nos desligamos da fonte das águas vivas, da porta do caminho da verdade, aquele que é a vida, aquele que é a luz dos homens, o sal da terra, aquele que pleiteia e que permeia toda a criação da órbita universal, aquele que criou todas as coisas, este céu lindo, maravilhoso, toda esta matéria na qual constitui vida, ele criou e ele predomina sobre toda a existência humana. E quando o homem se desliga deste caminho, ele segue a caminhos que estão levando à morte, porque o mundo parece bom aos olhos humanos, mas são precipícios de morte e sepultura, porque aquele que vive no mundo sem Deus, ele está caminhando para um deserto irretornável, para um abismo irretornável. Porque Jesus Cristo, ele te amou de tal forma na qual ele veio pela tua vida. Aquele que tudo criou, que criou os céus, que criou a terra, que criou toda a existência, toda a conexão de vida, aquele que fez você, que é único diante dele, pelo teu DNA. Você é único, aquele que te amou da forma na qual você está, da forma na qual você é. Porque não importa os seus pecados diante do Senhor. O importante é que quando você aceita a palavra, e você aceita a mensagem, e você aceita a Jesus, agora vai vir a luz no meio da escuridão. Não importa quão trevas você esteja, mas Ele é a luz. E esta luz, ela chega ao teu coração para te dar vida. Esta luz chega à tua casa, à vida da tua família, para que haja mudança, para que haja transformação de caráter, de pensamento, de coração. E quando você aceita esta palavra, que é a palavra de Deus, a palavra que vivifica, a palavra que purifica, a palavra que sara, que cura e que liberta. Esta palavra é que traz vida, esta palavra é que produz esperança, esta palavra é que muda a realidade da humanidade. Porque se a humanidade tivesse reconhecido a luz do mundo e o sal da terra, as coisas não estariam na forma na qual está. Mas Jesus Cristo veio pelo homem, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ele doou a si mesmo a vida dele por esta humanidade que já não vê a luz. Eles caminham como cegos aos meios-dia, tropeçando nos seus próprios afazeres, nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias soberbas. E já não vê a luz, porque a luz do mundo, o sal da terra, ele veio e a lei os julgaram, a lei os mataram, os homens os crucificaram, porque não entenderam que o reino dos céus, ele é um lugar na qual não habita materialidade, poder ou domínio, porque o governo é único. O governo está sob a soberania e excelência de Jesus Cristo, o Deus triuno que se torna único, o autor, o consumador da criação, da existência e da vida. Aquele que tem poder de criar céus, estrelas e galáxias, planetas infindáveis, pela sua sabedoria, pela sua magnitude, pela tua soberania existencial. Porque Ele não depende de nós para viver, porque Ele é a vida, Ele é a conexão. E quando nós nos afastamos desta conexão, nós estamos a caminhar por um caminho de precipício, para um caminho de morte. Mas olha como que Ele, sendo glorioso, sendo poderoso e maravilhoso, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e trouxe a luz ao mundo. Mas o mundo rejeitaste esta luz. A palavra de Deus, ela vai nos falar que uma vez que você conhece esta verdade,
E uma vez que a luz acende ao teu coração, e que a palavra ela confirma ao teu coração, não tem como você andar em escuridão, porque Ele é a luz deste mundo. E esta luz, ela resplandecerá em meio a ti, ela resplandecerá em ti, porque esta luz, ela se chama Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade. Ele é a vida, o amor dele é infinito por você. Ele nunca vai desistir de você, mesmo que as suas situações, as tuas lutas, as tuas dores, as tuas dificuldades, as tuas provas, elas estejam inundando o teu ser, os teus pensamentos sufocando o teu coração. Mas eu quero te dizer que o poder da palavra é o que vai te libertar. O poder da palavra é o que vai te socorrer. O poder do Espírito é o que vai operar. Se acreditares, ver a glória de Deus resplandecer. Porque enquanto eu prego a palavra de Deus, é só para aqueles que têm fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas tem a convicção e a certeza que ela é real. Ela comove o teu ser, ela comove o teu coração. E quando a fé ela entra ao teu ser, o milagre ele vai acontecendo. Você pode estar doente neste momento, pode ter um familiar doente neste momento, impossibilitado de cura perante aos olhos humanos, mas para Deus não há improbabilidade. E se você colocar a fé em prática, os teus filhos estão libertados das drogas, os teus filhos são libertados dos vícios, o seu marido é libertado do álcool, das drogas, aquele seu sobrinho, seu primo é libertado do crime. Ao teu coração, aquele que está no leito de enfermidade, que já está insolucionável diante da medicina humana, ele é curado pelo poder da palavra. Porque quando o Deus ele opera e nós damos ouvido e conhecemos esta luz, porque esta luz é o que resplandece. Eu sou um vaso de barro, apenas uma voz, como muitas vozes que clamam no deserto. Se converta dos teus maus caminhos, se arrependa dos teus maus caminhos, alinhe as tuas veredas diante da justiça do Senhor, para que recebais ao Rei da Glória, que está voltando. E este Deus, ele virá buscar a tua casa, a tua igreja. Então devemos fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor primeiramente é a aceitação dentro do teu ser, a aceitação dentro do teu coração, é a aceitação dentro da tua vida, da tua alma, para a transformação e multiplicação da fé que existe dentro de você. Porque você foi vivificado e feito pela fé, você foi feito pela esperança do Senhor, o teu Deus que nunca te desamparou. Ele te ama na circunstância na qual você não vê improbabilidade para a solução da tua vida, mas Ele está contigo. Qual homem iria destituir de todo o poder para morrer pela minha vida, pela tua vida, por esta geração que se encontra em trevas e já não vê a luz, caminham como os cegos ao meio-dia, se tropeçam nas suas próprias concupiscências. O mundo se tornou inimigo de Deus, porque aquele que caminha em sentido a este mundo, em sentido ao mundo, ele está caminhando contra a vontade do Senhor. Mas aquele que caminha na contramão do mundo, ele caminha fazendo a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor, quão difícil é. Eu não estou aqui para pregar placa de igreja, ministério ou religião, porque a religião acabou com a fé da humanidade. Venderam o que não eram deles, compraram com dinheiro sujo e de sangue, andam de carrões nos seus templos grandes, que já não operam milagres e maravilhas, porque venderam o seu azeite. Dai de graça o que você recebeu de graça. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a todo ser, a toda criatura. Este evangelho que transforma, que vivifica, que cura, que liberta, que restaura, que renova. Este evangelho que é o evangelho eterno, o evangelho da salvação, o evangelho que te dá a vida eterna. E nós nos encontramos em plena situação, e esta situação na qual nós nos encontramos é uma situação tão decadente que o homem já não vê a luz,
ele está em plena escuridão, e a impossibilidade de que ele veja a luz são as lutas, as provações, as dificuldades que o inimigo tem acusado todo dia dentro dos corações humanos, para dizer: não há jeito para você, não há solução para você, não há solução para a tua vida, não há solução para a tua alma, porque ele foi enganoso e mentiroso desde o princípio. E ele quer que você desista dos teus sonhos, ele quer que você desista da tua vida, ele quer que você desista. Mas hoje esta palavra, ela chega para multiplicar a tua vida, para te encher com a presença do Espírito Santo, para que vos cumpra o chamado na qual vos foi chamado, e na qual vos foi anunciado. E esta mensagem é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de edificação, é uma mensagem de cura e de transformação. Qual de nós iríamos ser dono de toda esta criação? E iríamos largar, subdividir o seu meio e vir morrer por aqueles que matam, por aqueles que roubam, por aqueles que enganam, que traem, pela concupiscência humana. Jesus Cristo, sabendo que muitos seriam casa rebelde nesta última geração, porque desta geração não passasse. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas esta geração ela não vai passar. O rei está voltando, e ele veio mesmo sabendo que ele iria ser rejeitado por muitos que se desviaram. Se Sodoma e Gomorra olhasse para nós hoje, neste dia, aquela cidade, eles iriam se envergonhar dos nossos atos, das nossas atitudes abomináveis diante do Senhor, porque o homem está transgredindo o limite da graça. E é pela graça que é o tempo determinado até que se rompa este limite, porque todo olho verá, todo o joelho se dobrará, toda língua o confessará, querendo ou não, que ele é Deus, que ele é Rei, que ele é Senhor e que ele é o Criador do universo. Ele está dando tempo ao tempo para que esta humanidade se converta. Terremotos, maremotos, de tsunamis, guerras, bombas nucleares, pragas, pestandades, mortandades, armas bioquímicas, destruindo, ceifando a humanidade, nações dizimadas. Os filhos já não amam mais os pais já não amam mais os filhos. O amor se esvaiu, o ódio se propaga como uma peste e assola a humanidade. Aos corações corrompidos de caráter, de alma e de entendimento, eu quero vos dizer que quando a luz chega em meio às trevas têm que bater em retirada, porque as trevas não prevalecerão contra a luz. Haverá separação entre as trevas e entre a luz, e essa separação é chegada ao momento. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que vocês venham arrepender e aceitar a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, aquele que conduz à luz e a salvação à eternidade. O Deus triuno que se torna único, porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produzir maus frutos será desarraigada, arrancada, lançada ao fogo. E hoje eu venho vos perguntar: do que adianteis ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Muitos confiam nos teus carros de guerra, muitas nações confiam nos teus cavaleiros, nos teus exércitos, mas nós confiamos no Deus poderoso, que fez os céus e a terra, o dominador da existência, o Rei do universo, aquele que se move do seu trono para vir julgar todas as nações, para vir julgar todos os reinos, aquele que predomina sobre toda a existência. Isso não é história de carochinha, porque nós não pregamos um Deus de madeira, nós pregamos um Deus vivificado, um Deus vivo e que está nos céus, e que existem os livros, e esses livros são os seus atos, as suas atitudes, que estão sendo anotadas neste momento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E uma vez que você adentrou este canal, que é um canal de foco de bênção, você está conhecendo a verdade, a mensagem do reino dos céus, que vem por aceitação. A salvação vem por você aceitar, não por religião, é por você aceitar a Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Deus, e caminhar nos princípios das Escrituras Sagradas.
para que tenhas vida. Ele está voltando, e Ele te ama, Ele te socorre, mesmo que você esteja no fundo do poço, sem esperança neste momento. Ele é a luz, e quando você se entregar de todo o teu coração, pelo poder da fé que há dentro de você, porque o seu DNA, ele é diferenciado de todos, a tua digital, ela é diferenciada de todas, porque você é especial para Deus. Ele tem você assinado dentro de você no nome dele, e conhece a cada fio do teu cabelo, é contado por ele. Ele chama cada estrela, cada galáxia, cada planeta e cada universo pelo teu nome, porque ele é um Deus de muitas águas, é um Deus de muitas criações. Ele é um Deus extraordinário, sensacional, maravilhoso, eterno, equitério, santo, vivificado, exaltado, aquele que vive por toda a eternidade. E este Deus está a se mover diante do seu trono para vir julgar as nações, para vir julgar os reinos. E queira ou não, aqueles que os trespassaram, que negaram, serão subjugados por ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é o Rei da glória. Querendo ou não, todas as nações conhecerão a ele, verão a ele na forma na qual ele é, viverão na plenitude do poder do Espírito de Deus. Não haverá mais sol nem lua. Todas as lágrimas e as dores dos teus sentimentos e pensamentos serão desfeitas. Só haverá a conexão diretamente com a fonte da vida, com a existência, com a soberania da excelência. Agora eu quero vos perguntar neste momento, quando ressoar da trombeta, quando ressoar os alaridos e a trombeta for tocada, como você estará neste momento diante do Senhor, o teu Deus? Como você estará diante da presença do Senhor? Porque o homem, ele não é conhecido pelos bens materiais da qual ele tem, ele é conhecido pela sua fé, porque os profetas andaram pela fé, morreram pela fé e viveram eternamente pela fé e já se encontram na glória com o Senhor. Toda esta palavra que é chegada aos vossos corações foi a preço de sangue na cruz do Calvário e pelo sangue dos profetas, para que hoje vocês tenham salvação diante de Jesus Cristo, o Redentor do universo. E Deus nunca chamou o homem rico, ele chamava os pobres, ele chamavam aqueles incapacitados, porque quando ele te chama e ele te escolhe, ele vai capacitar a tua mente, ao teu coração. Profetas andaram 18 mil quilômetros a pé, propagando o evangelho de Deus. Hoje, os falsos doutrinadores, falsos pastores, eu não sou pastor, não sou digno deste título, eu sou apenas uma voz que clama ao deserto: se converta dos teus maus caminhos, que o rei está voltando. Eles andam nos teus carrões, eles pregam prosperidade, eles pregam que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. E é final dos dias, Deus, ele vai te dar a tua salvação pelo poder da fé que habita em você. E se você fazer a vontade do Senhor, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o entendimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria humana. É adorar a Ele, é buscar a Ele. Deus, ele não quer o teu dinheiro, não quer o teu carro, não quer a tua casa, ele não quer a tua oferta. Ele quer um coração contrito, um coração quebrantado, um coração compungido, um coração aliado, vivificado diante da presença de Deus. Ele quer que você adore a Ele. Esse dia tem 24 horas. Adorai ao Senhor, o teu Deus, 2 horas e 40 minutos por dia. Adorai a Ele na plenitude da tua beleza, da tua santidade, como Ele é. Reconhecei a Ele, ide pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura. Milhões estão morrendo enquanto eu prego para vocês. Nações estão sendo dizimadas no Quênia, na Nigéria, na África, em Moçambique, em vários outros lugares do mundo. Os cristãos estão morrendo pela fé, por ter a fé em Jesus Cristo, por pregar a palavra. E não pense, porque as mãos do Senhor
está sobre todo o planeta Terra. E o Brasil, ele tem que se despertar. O Brasil, ele tem que se despertar em comunhão do Senhor. Porque o evangelho do Brasil, diante de Deus, está subindo como algo podre. Como algo podre. Temos que nos convertermos dos nossos maus caminhos. Temos que levar a verdade do Senhor, que é a salvação e a redenção a esta humanidade que está em trevas e não vê a luz, que vê a desesperança, porque eles querem engordar da carne das ovelhas. Eles querem títulos e cadeiras vermelhas como fariseus, como saduceus. Eles não querem proclamar a verdade, a salvação, a vida eterna. Eles querem colocar um Deus de prosperidade. Todos os profetas tiveram dificuldades, caminharam a pés, foram cerrados ao meio, crucificados, assim como foi no início, será no fim. E hoje eles querem maquiar a cruz. Eles querem açucarar a cruz do Senhor, que foi dado a preço de sangue, por amor às vossas vidas. Não vos enganeis nesses últimos dias. Efata, abra-se os olhos, para que contemple o reino dos céus e a justiça do Senhor, porque a palavra do reino está sendo anunciada nas ruas, nos becos, nas favelas, nas vielas, nos países em guerras, a todos os instantes no centro das cidades, pelos pequenos mensageiros do reino dos céus, que é chegar à porta dos vossos corações. Os pregadores de Deus estão proclamando de graça e dando de graça que você recebeu, e falando: convertemos os teus maus caminhos, Jesus Cristo vem. E muitos estão dormindo, muitos estão dispersos, despercebidos. Eu quero te dizer que Deus, ele te ama de uma forma sensacional, e ele te chama para que você venha encontrá-lo, para que você venha aceitá-lo, para que o Espírito de Deus mova dentro de você, quebrantando o teu coração, que menaraçou, para que venha ver a transformação. E se nesse momento, se Deus, ele falou contigo ao teu coração, e se você quer aceitar a Jesus, não precisa mandar mensagem, não precisa você escrever. Você que está fora do caminho do Senhor, que quer amar, porque a palavra de Deus fala que existem os livros, são os meus atos, os seus atos, os meus pensamentos, os seus pensamentos, as minhas atitudes, as suas atitudes estão anotadas nos livros. Mas aquele que não for achado escrito no livro da vida, este não tem parte com o Senhor, o teu Deus. Esse não terá parte com Deus. Apocalipse 21. A palavra do Senhor diz assim, 21:5. Eis que estava assentado sobre o trono, e disse: eis que faço todas as coisas novas. E disseram-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: está cumprido o alfa e o princípio. Apocalipse 4. Apocalipse 21. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, estava sentado sobre ele. Depois vocês conferem, 20:11. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença na terra fugiu aos vossos pés, e não se achou lugar para ele. Vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Esses livros são os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas as quais estavam escritas nos livros, que são segundo as suas obras. E Deus chamaram aos seus mortos, para que nele havia, e o inferno deram aos seus mortos, para que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro, este livro único, o livro da vida, aquele
que não foi achado escrito nele foi lançado ao fogo. Que esta é a segunda morte. Apocalipse 20. Agora eu quero vos dizer neste momento: do que adianteis é uma folha seca que cai da árvore e ali ela vai se esvaindo. Agora eu quero te dizer neste momento: Jesus Cristo é a fonte da vida. E se você não for achado escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Você que outrora esteve no caminho do Senhor e que as multidões dormindo em trevas te sufocou a tua luz. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele toca o teu coração para que venha vivificar a tua vida, a tua casa, a tua alma, a família, aos teus familiares. E nesse momento o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bom fruto, produz maus frutos, será desarraigada, lançada ao fogo do inferno. É céu ou inferno. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa de mandar mensagem. Deus, ele testifica ao teu coração antes de você pensar, ele já sabe. Porque a palavra penetra a divisão da alma, a profundeza do espírito e do coração, capaz de discernir as intenções humanas e dos pensamentos das medulas. Porque a palavra é poderosa. E se você quer retornar para o caminho do Senhor, e se você quer ter o nome escrito no livro da vida, você que nunca aceitou a Ele neste momento, porque quando uma alma ela se rende a Jesus Cristo, eu não estou aqui pregando religião e placa de ministério, eu estou pregando que eu vivo fiel e verdade, porque a religião matou a fé da humanidade. Eu estou aqui pregando o reino dos céus e a justiça do Senhor, porque o rei está voltando. E se você não tiver um nome escrito no livro da vida, você não tem parte com este Deus. Você não tem parte com Deus. E neste momento, se você quer ter um nome escrito no livro da vida, você quer converter e aceitar, reconhecer a Jesus Cristo, o Deus triuno que se torna único, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, para que tenhas a redenção e tenha a vida eterna. Coloque a mão nos vossos corações, que eu vou orar por você. Repita assim comigo, não importa onde você está, a nação na qual você está, a localidade, o estado, o país na qual você está. Deus está te alcançando agora neste momento. E confessa da tua boca, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Eu te reconheço como meu Deus, o meu Senhor, o meu Criador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, para nunca mais sejais apagado. Aleluias. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, diga assim comigo: Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Você que está enfermo, doente, nos vícios, eu vou orar pela tua vida. Para encerrar esta mensagem, siga este canal, compartilhe a mensagem do Senhor, porque aqui nós não estamos para pedir nada, nós estamos de graça aquilo que recebemos de graça: a cura, a libertação e a salvação. E quanto mais almas alcancemos para os céus, você está fazendo a sua parte com Deus. E você que aceitou a Jesus, se mantenha firme no caminho do Senhor. Busca Ele orando 3 vezes por dia, colocando Ele nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos teus atos, para que a transformação do Espírito venha sobre a tua vida, para que haja verdadeira transformação dentro do teu ser. Você que tem um parente doente, que tem algo impossível, eu vou orar pela vida de todos. Espírito Santo, que me nara sou, que me cai.
Lacturi kemenara sebe kemenai. Sopasto viknas seraka mantorikinai. Vai de encontro com o manto de glória, Senhor, cobrindo as casas, os lares, as famílias, as almas e as vidas, pleiteando o seu coração e entendimento, para que eles possam ser libertos e vivificados pelo poder da tua palavra, Senhor. Que hoje chega a cura e a libertação, que todo o espírito do engano demoníaco, aqueles que estão, Senhor, predominados dentro das casas e dos lares, causando intrigas, separações, causando julgos desiguais, eu repreendo todas as potestades, mortandades pelo nome de Jesus. Que toda a doença, vícios, alcoolismo, drogas saiam em nome de Jesus. Que toda a macumbaria, que toda a feitiçaria lançada contra estas vidas sejam desfeitas pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que tem a determinação sobre todo o nome da criação. É o nome de Jesus, o Deus único, fiel, verdadeiro. Espírito Santo, vai de encontro a estes lares. Vai, Senhor, varrendo todas as impurezas de dentro do coração, de dentro da alma, de dentro do espírito deles. Enche estes lugares, destas cidades, com o alcance desta voz. Que milhares e milhões dos teus anjos, comitivas celestiais, venham invadir a estes locais agora, dissipando todas as potestades e malignidades das trevas, para que haja luz, para que haja esperança, para que haja salvação. É pelo nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Que a paz, a presença e o Espírito Santo do Senhor habite em vossos corações, para que tenham vidas e vida eterna diante do Senhor. Assim eu vos agradeço e quero te dizer que Deus, Ele ama a cada um de vocês neste momento. Ele ama a cada coração, Ele ama a cada ser neste momento, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Assim, nós encerramos essa transmissão para glorificar ao nome do Redentor. Você pode agradecer a Ele neste momento, pela casa que te abriga, pelo alimento que te sustém, pela roupa que você veste, pela tua vida. Agradeça somente a Ele. Você pode dar honras e glória a Jesus Cristo neste momento e falar assim: Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque tu és fiel e verdadeiro, tu és poderoso. Aleluias. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa tarde. Se inscreva neste canal, compartilhe, ajude a levar a mensagem do reino dos céus e a justiça do Senhor a todos. E se você tem parentes doentes, enfermos, quando estiver transmitindo, tragam até a mensagem para que ouçam a mensagem e sejam curados, sejam libertos. Não sou eu que curo, eu sou apenas um vaso de barro. Quem cura é Jesus Cristo. A honra e glória dele é para Ele e por Ele, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.